Muito bem, agora no programa Militão e Militão nós temos um convidado muito especial que veio falar sobre um assunto de importância mundial aqui, junto com o Otávio Scandelai, que está sempre conosco, que é comentarista do programa. Eu vou pedir para o Otávio Scandelai apresentar, porque são amigos há muito tempo. Primeiro, boa noite, Scandelai, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Agora tudo bem você faz essa introdução para a gente desse convidado especial que nós temos no programa hoje. Ok, muito obrigado. Boa noite, gente. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. E dentro do programa nosso Sucessão Familiar, nos preocupa sobremaneira a alimentação nossa de cada dia. E nós temos uma preocupação muito grande quanto a isto. Então, o Dr. Yuval Miyamoto, que é um expert neste assunto, na sucessão familiar, quanto à comida, ele produz semente. Como a mamãe que gera um filho, o Dr. Yuval gera comida para nós, para cuidar do teu filhinho. Então nós vamos ouvir hoje o Dr. Yuval Miyamoto, que vai falar da projeção da alimentação em termos de Brasil, de mundo. Então conosco o Dr. Yuval Miyamoto para o nosso gáudio. Tudo bem, doutor? Como vai? Tá. Então, boa noite, telespectadores, Marcelo e Otávio. Obrigado pelo convite. Vamos falar disso, a sucessão alimentar, como o Scandelai disse. Primeiro, começando pelo painel mundial que você trouxe para a gente, né, doutor? Dentro da sucessão familiar, estou achando que é importante falar da alimentação de qualidade e da sustentação. Dentro desse aqui, hoje eu queria falar alguma coisa do panorama mundial e do nosso Brasil e o que o futuro espera da sucessão da família e do abastecimento de alimentos. Pode começar então, começando, o doutor trouxe dados importantes aqui, interessantes. Tá. Primeiro eu queria falar da população mundial, que telespectador precisa saber. Em 1970, o mundo tinha 3,5 bilhões de habitantes. Em 2000, já quase dobrou, foi 6 bilhões de habitantes. 2023, hoje, gente se fala em 8 bilhões, arredondado, faz 7 bilhões e meio ou 8 bilhões. E tem perspectiva, projeção, de 2030, nós vamos a 3 bilhões. Então, para abastecer, alimentar esse povo, é segurança alimentar e sucessão familiar. Se tem família e não tem alimento, acabou por aí. Problema. Então, vamos para a segurança alimentar. Mas antes disso, nós precisamos conhecer quem somos, Brasil. Então, quero falar. Brasil, nós temos 850 milhões de hectares. Essa é a área do território brasileiro. E dentro disso aí, 77 milhões de hectares ocupados para a agricultura, ou seja, apenas 9%. Ao contrário do que pensam, né? Então, o pessoal fala que a agricultura que desmata, ocupa, degrada, não. Nós ocupamos 9% do território nacional na agricultura. E outros países que se criticam nós, ocupam mais de 30% da área na agricultura. Dentro desses 850 milhões, 18%, ou 160 milhões de hectares, é ocupado pastagem degradado que nós ocupamos. Dentro de 18% da pastagem que ocupa hoje, 9% tranquilamente dá para na área agricultural. Dá para transformar. Ou seja, Brasil tem área para dobrar a área de agricultura atual sem derrubar mato. Sem derrubar uma árvore. Aí nós beleza, podemos, então é tranquila. E mais 170 milhões de hectares, ou 20% da área nacional, é ocupado por cidade, rodovia e outras estruturas. Então, esse dado eu não conhecia, olha, também não. Então, é muito interessante nós brasileiros saber que o Brasil ocupa 9% apenas do território nacional para a agricultura e dá para dobrar para 18% sem desmatar nada, né? Agora, e a maior parte do território nacional é o quê, então? 55% a 60% do território nacional
é preservação nativa, né? Tá? Muitos países da Europa têm 5, 10% da área ocupada pelo reflorestamento. O Brasil tem 55 a 60% da área preservada. Dentro aí, 14% como reserva indígena, 17% terra vegetal, mata virgem, e 8% de pastagem nativa, não é pastagem degradada, nativa, né? E 10% unidade conservada. Unidade conservada são área que fazendeiro conserva, são 10%. Ou seja, a Amazônia, no norte do Mato Grosso, 50% da área precisa preservar. Somando tudo isso, nossa unidade conservada pelo fazendeiro, tudo, é uma área que nós plantamos, né? Tá? Entendi. Posto isso, posto a população mundial, posto o que nós temos no território brasileiro, né? Nós precisamos falar da alimentação. E como é que evolui a produção de grão no Brasil? Opa! Tá? Em 1970, 50 milhões de toneladas nós produzimos de grão no Brasil. 70, certo. Em 2000, nós passamos já para 100 milhões de toneladas. E este ano já fala em 300 milhões. Uau! É alimento pra caramba. Estados Unidos produz 500 milhões de toneladas, China 600 milhões. Se nós produzimos 300 milhões de toneladas, e depois dobrar a área com tecnologia, nós produzimos 500, 600 milhões de toneladas. Ou seja, Brasil, China, Estados Unidos são o maior produtor de alimento do mundo. Só que a China não pode exportar, só consome. Então quem exporta alimento maior é o Brasil e depois os Estados Unidos, né? Muito bem, eu vou interromper aqui porque nós vamos continuar falando no próximo bloco com o Otávio Scandelar e com o nosso convidado especial de hoje, Ival Miyamoto. Já voltamos. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. De volta com o programa Militão e Militão, hoje com uma entrevista especial, né? Por isso 2 blocos, com o Ival Miyamoto, e na presença, convidado também do Otávio Scandelar, foi ele que trouxe o Ival ao programa. E aí, Scandelar, primeiro uma síntese curta, gostou dos dados, não? Muito bom, interessante e fascinante, porque, gente, eu me preocupo sobremaneira com a alimentação. Atrás da semana passada, nós falamos aqui que nós temos 2 profissões fidedignas no mundo, que a primeira é a agricultura, que dá o alimento para o mundo, e depois o professor. Mas eu quero falar de um terceiro elemento hoje, rapidamente, para não tomar o tempo do tutorial, é que amanhã é Dia das Mães. E mamãe, você que é protagonista da sucessão familiar nesse mundo, tenha um dia lindo amanhã, mas que os seus dias sejam lindos todos os dias da sua vida, porque você, mamãe, é o amor que mais se aproxima de Deus. Um abraço para todas vocês, mamães, e para vocês, futuras mamães. Continuando, Dr. Ival Miyamoto. Doutor,
Falamos agora há pouco da evolução da produção de grãos no Brasil. Por que aumentou tanto, assim, em pouco tempo aumentou muito, e pode aumentar mais, né? Por quê? Sim, o Brasil produzia 50 milhões de toneladas até a década passada, hoje está chegando a 300 milhões e tem perspectiva de chegar a 500 a 600 milhões de toneladas, nivelando China e Estados Unidos. Tudo isso deve à tecnologia, a aumento da produtividade sem derrubar matas. É a terra que nós temos e algumas pastagens que ocupamos. E o Brasil tornar um dos maiores produtores de grão do mundo, exportador. E essa tecnologia, produtividade, não se acontece só na soja, acontece no trigo, no algodão, arroz, feijão, milho, hortaliças e frutas e pastagem e flores. Frutas e flores, principalmente, nós vamos ocupar agora Nordeste, né? Então, atualmente nós falamos muito da ocupação do Cerrado, mas a futura brasileira tem uma área grande para ocupar é Nordeste, para frutas e flores e exportação perto. Tá. E eu vou dar um exemplo de soja. Soja em 1970 produzia 35 sacos de 60 quilos por alqueire paulista. Em 2000 já passou para 100 sacos de soja por alqueire. Em 2023 nós produzimos 200 sacos de soja por alqueire. E algumas já melhores já chegou em 250. Que coisa impressionante. Então, tudo isso aí aumenta a produtividade em toda a área devido à tecnologia. Doutor Ewaldo, me permite uma parte aqui, eu vou dizer o seguinte. Tudo isso também acompanha a sementeira, da qual o senhor é um grande produtor, o senhor é um selecionador. Você pega o soja bruto lá no campo, traz para a sua indústria e seleciona a melhor semente que vai ter a melhor germinação e, consequentemente, a maior produção também, não é isso, doutor? Pois. Sim. Em 1970, nós plantávamos soja. Mas plantava soja e produzia a soja. E tinha 3, 4 variedades, cultivares. Hoje tem 250 variedades. Louco, muita coisa. Variedade regional adaptada a cada região. Olha, só que e isso aqui, entrada de transgênico e a tecnologia é patente. E produtores de semente produzem variedades adequadas para cada região. Milho, flores, fruta, tudo adequado, adaptado para cada região, né? Então, o papel do geneticista, melhoramento e produtor semente e máquinas e outra tecnologia é o responsável de toda essa pujança do agronegócio. Nós falamos muito, com muito orgulho, de agronegócio. Brasil ocupando o espaço. Mas isso aqui tem toda essa gama de história. Agora, tem preocupação também, né? Agora, nós estamos tranquilos, vai ser maior produtor, alimento, sem necessidade de derrubar mata, a mata virgem como é muito criticada, mas não se preocupe. Nós dobramos a área, produzimos toda a área sem derrubar, só com tecnologia e trabalho dos agricultores. Mas tem algumas entraves que preocupam. Com toda essa pujança, tem entraves. Por exemplo, preocupa a entrave no Brasil. Brasil falta de armazenamento. Estados Unidos, países mais adiantados, têm armazenamento de 2 safras, questão de segurança alimentar, Segunda Guerra e tal. Estados Unidos tem. Brasil não tem armazenamento para uma safra. Por exemplo, este ano deu super safra. Nós não temos onde deixar. Então, muitos recebedores, e eu também, e as cooperativas, estão deixando a soja no pátio, coberta de lona. E pessoal do Cerrado está deixando na roça. Nós não temos aonde levar esse. O porto brasileiro tem capacidade de escoar 100 milhões de toneladas. E nós estamos produzindo 300. Meu Deus, então, olha nós só. estamos entupindo um porto, não tem infraestrutura. Então, preocupação entrave no Brasil é falta de armazenamento, falta de infraestrutura, como ferrovia, rodovia, hidrovia,
falta de porto adequado. Nosso porto é obsoleto. Política, outra preocupação grande, uma política de agronegócio. E outra política nossa preocupante, nós da agronegócio, é dividir agronegócio brasileiro em grande produtor e pequeno produtor. Não tem grande e pequeno, nós temos só agronegócio. E outro que nós preocupamos, tem uma tendência de clima de incentivo de invasão da terra produtivas. Não é muito bom para nós. E grande preocupação nossa é a ocupação da Amazônia para ONG estrangeiro, que na verdade é a exploração do minério e bioma. É só isso, né? E ainda fica falando que Brasil, e nós temos tendência de comentário que a Amazônia é do universo, humanidade, não é do Brasil. Não, a Amazônia é rico, é do Brasil, tá? Bem, com um minutinho para a gente falar sobre o futuro. Tá. Bem, tudo isto posto, preocupação, o futuro da sucessão familiar, alimento, no mundo, está tendendo que mundo, quem é poderoso não é aquele que tem armamento, bomba atômica, não. Quem tem posse do estoque de alimento. Está virando guerra de alimento. Então está acontecendo compra de terra produtiva e minério pelo estrangeiro, inclusive Brasil, principalmente. E controle de fonte de energia hidrelétrica e infraestrutura. Muita compra de chineses e outros comprando no Brasil, a indústria, rodovia, meio de transporte e portos. Né? Porto de Santos é controle chinês já. E controle de via de comunicação, televisão e imprensa. E quem vai comandar no Brasil, quem tem tecnologia no mundo futuro e segurança familiar, sucessão familiar, é quem tem controle da tecnologia e controle do alimento. Aonde os chineses estão invadindo no mundo inteiro. E para ter curiosidade, toda a população mundial de 10 bilhões, 60% são asiáticos hoje. Nossa, é muita coisa. Então, América e Europa, a população é pequena em relação ao asiático. O asiático ocupa 61% da população. Então, dentro disso aí, nós preocupamos da sucessão alimentar, de segurança alimentar, onde não vai ter guerra de arma, guerra de alimento. Ok. Muito obrigado, gente. Eu creio que uma aula para todos nós. Uma boa noite para você, gente. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. E talvez tenhamos a doutora Ival novamente conosco. Fala mais. Proximamente. Obrigado. Obrigado, doutor Ival. Grande abraço. Obrigado, Marcelo e Otávio e telespectadores. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já voltamos. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito.
Unifil, você já decidiu. Dia 7 de maio foi o Dia Mundial de Conscientização da Endometriose. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a endometriose, com o oncoginecologista, Dr. Francisco Lopes, que está aqui conosco. Como vai, doutor? Tudo bem? Bem-vindo de volta. Tudo bom, como é que você está? Tudo jóia. Que bom, estamos aí. O mundo todo pedindo para que haja uma conscientização a respeito da endometriose. Isso mesmo, isso é muito importante. Essa é uma doença extremamente desconhecida ainda na parte da população, principalmente da feminina, que é a que mais interessa. Lembrando que homem também pode ter endometriose, né? É mais raro, mas pode ter. Mas pode ter. Porque é uma doença que, além de ser desconhecida pela população, também muitas vezes é desconhecida pelo próprio médico. Existe uma dificuldade muito grande de você fazer o diagnóstico da endometriose. Porque a endometriose existem vários sintomas, sinais e sintomas que muitas vezes você não liga direito a um tipo de endometriose. Por isso que é muito importante, quando você tem alguém na família que tenha endometriose, você procurar uma ajuda mesmo que você não esteja desconfiando. Por quê? Porque a gente sabe que existe um fundo genético na endometriose e que, por exemplo, se você tem endometriose, a sua mãe, sua irmã ou filha tem 8 vezes mais chance de desenvolver endometriose. E é difícil de você fazer o diagnóstico porque não é qualquer tipo de ultrassom ou qualquer tipo de tomografia, por exemplo, não vê endometriose. A ressonância, dependendo de quem está fazendo, quem está laudando. Então é muito importante porque é difícil de você diagnosticar isso. Tanto que antigamente não se fazia diagnóstico através de exames de imagem, porque os exames de imagem não eram de tão boa qualidade quanto são hoje. Fazia-se uma cirurgia, ou uma laparotomia, ou uma laparoscopia para fazer o diagnóstico. Nossa, é complicado, hein? Nossa Senhora! Isso evoluiu um pouco, mas ainda não é o ideal, porque muitos médicos ainda não conseguem diagnosticar. Ainda não conseguem diagnosticar. O que a gente tem que levar em consideração sempre, eu sempre falo isso, é que a gente não trata resultado de exame. Certo. A gente trata o paciente. Então, se o paciente está com queixas que estão ligadas a uma possível endometriose, mesmo que os exames não venham com nada, você tem que levar em consideração que esses exames podem estar errôneos, que você pode ter lesões pequenas que não foi conseguido fazer o diagnóstico ainda. Mas a paciente tem que ser seguida, tem que ser orientada como se ela tivesse sim uma endometriose. Só vamos lembrar que normalmente na fase de sintoma, o que sente quem tem endometriose? Então tem sintomas que a paciente não sente dor, por exemplo. Mas ela pode ter desconforto abdominal, inchaço na barriga, desconforto intestinal, desconforto urinário. Evidentemente que se você for ver o sinal e sintoma clássico da endometriose, é a paciente com cólicas, muito importantes no período da menstruação, e com queixas de dores na relação sexual. Tá? Isso seria o clássico da endometriose. Só que a gente não tem que levar em consideração só o clássico, nós temos que levar em consideração também as pacientes que, infelizmente, ou felizmente, não sei, não sentem praticamente nada. Por quê? Porque quando a paciente não sente praticamente nada, ela não procura ajuda. Se ela não procura ajuda, a doença evolui. A doença vai crescendo. Tanto que eu acho que eu já comentei com você de uma paciente que a gente operou faz uns 3 anos, em que ela chegou a perder um rim. Porque a endometriose evoluiu, comprimiu um dos uretérios dela, do lado esquerdo, para ser mais exato, e ela acabou parando o funcionamento do rim. Ela perdeu o rim e ela não sentia nada. Impressionante, hein? Poderia ter sido muito pior, então, se não... Poderia ter sido muito pior e poderia ter sido muito melhor se ela fosse feito o diagnóstico antes, né? E agora vamos falar um pouco de tratamento e de cirurgias, né? Inclusive com o fato de que agora é possível fazer a cirurgia da endometriose com robô, não é? Já faz algum tempo já que se faz a cirurgia com robô. E os resultados? Os resultados são muito bons, muito melhores. Como eu estava comentando com você agora, eu escrevi um artigo falando sobre isso, sobre a comparação entre a cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica e a laparotômica. A cirurgia robótica tem uma superioridade maravilhosa em relação às outras dois tipos de cirurgia. No tempo de recuperação, na volta da... No tempo de recuperação, na questão de medicações, de internamento, de voltar a trabalhar
E, evidentemente, que de retirar as lesões também, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, as lesões endometrióticas, muitas vezes, estão em locais dentro do abdômen que, na cirurgia laparotômica, por exemplo, você não consegue ver. Muito difícil. Cirurgia laparoscópica, a gente tem que entender que é ergonomicamente muito ruim para o médico, tá? E que muitas vezes você não consegue visualizar algumas situações. A cirurgia robótica, a gente tem que lembrar o seguinte, que a cirurgia é 3D, 4K, né? Você não tem um auxiliar que está segurando a sua câmera, quem segura é o robô. Então essas imagens elas não mexem, elas não tremem. O robô não te deixa tremer, a sua mão não treme. Você tem, a hora que você vê a lesão, você pode aumentar essa lesão muito mais do que a gente está vendo numa laparoscopia ou mesmo na cirurgia laparotômica, com detalhes muito melhores, com uma facilidade de você suturar, de você fazer dissecção dessas lesões e com muito mais delicadeza. Que são regiões ali que a gente está mexendo, na região da pelve, que tem uma grande quantidade de nervos, de vasos, e que qualquer lesão que você tenha num nervo, por exemplo, você pode ter uma alteração no funcionamento da bexiga, no funcionamento do intestino e às vezes até no funcionamento dos próprios membros inferiores. Que pode ser irreversível. Que pode ser irreversível. Então, a Londrina agora tem um robô na Santa Casa, né? Temos robô na Santa Casa agora, já faz uns 3, 4 meses. Daqui a pouco vão começar a cirurgia de endometriose lá? Nós já estamos organizando isso já. Porque começou primeiro o pessoal da urologia, né? Que tinha uma demanda muito grande, reprimida. Já fizeram mais de 100 cirurgias. Um bom case já, hein? Um bom case. O pessoal da gastro, que é o pessoal principalmente que faz cirurgia bariátrica, já estão fazendo. O pessoal da cirurgia torácica também já estão fazendo. Olha, até torácica. Tem. Parece que vai ter também um pessoal da cirurgia de cabeça e pescoço para fazer robô. Então, isso é sensacional. E nós da ginecologia que nós estamos montando lá o setor. Agora, precisa que os planos de saúde entendam que isso não é mais o futuro, doutor, é o presente. Mas isso eu já falei há quanto tempo? Não é? Porque todo mundo falava para mim eu comecei a ir atrás dessa história do robô faz uns 4 anos. E todo mundo olhava para mim e falava assim, mas você é louco, você é doido? Não tem robô aqui, não vai ter robô. Eu falei, gente, vai ter. Vocês não lembram da laparoscopia, que a gente começou, era muito caro, e depois com o passar do tempo diminuiu-se o valor e ficou mais acessível? O robô vai ser a mesma coisa. E o robô é a cirurgia robótica vai ser a cirurgia, já é a cirurgia do futuro. Não tem como você voltar para trás. Dr. Francisco Lopes, muito obrigado pelas informações. Volte mais vezes. Grande abraço. Grande abraço, obrigado. Boa noite para todos.